segundo escreveu Mateus. Será a última sessão desse capítulo 17. Eu acho que em 2 anos dá para a gente concluir essa sequenciada. Eu farei um esforço e nós temos alguns capítulos que são maiores, algumas perícopes maiores. Eu acredito que no máximo até 2026 nós estaremos concluindo o Evangelho de Mateus, embora nós não temos pressa para aprender daquilo que esse Evangelho tem para nos falar. Versículo 22, capítulo 17. A gente se acostuma com os recursos, né, Rafael? Eu tentarei manter a mesma qualidade, mesmo sem um recurso da TV. Versículo 22, versão atualizada. Atualizada, Ara? Né? Porque também se a versão for diferente, aí vai me quebrar. Amém? Deu certo, Helena? É porque eu não estou olhando aqui, irmãos. Vou confiar nos irmãos. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, ou se entristeceram muito. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse logo: estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, e acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Amém, amados? Deus aprove cuidar de todas as coisas. Nós iniciamos o culto um pouco mais tarde, e eu estou vindo de ministrar na Igreja de Cristo da Cidade Operária, e após a ministração os irmãos decidiram fazer algumas perguntas, e meu tempo acabou sendo mais do que eu gostaria de estar lá. Então, assim, eu estou relativamente cansado, e por conta desse cansaço, eu gostaria de tentar resumir o máximo algumas observações sobre esse sermão, ainda mais que nós temos ceia, e logo após a ceia nós teremos uma reunião com algumas irmãs, tá certo, irmãos? Mas, ainda assim, nós não queremos deixar os irmãos sem proveito, nem perder a qualidade do texto em si, que para a gente, há algumas dificuldades naturais de um texto que você encontra. A primeira dificuldade mais comum com aqueles que têm respeito à fidelidade das Escrituras são os problemas exegéticos, né? Então, assim, para nós que optamos pregar expositivamente, nós não queremos pregar aquilo que nós achamos que a Bíblia diz. Nós queremos pregar exatamente o que ela diz. Para ela pregar exatamente o que ela diz, nos preocupa qual é o contexto imediato para as pessoas que estão ouvindo primeiramente. Então, quem prega expositivamente, antes de se preocupar com aquilo que é aplicável a nós nos nossos dias, a nossa primeira preocupação é passar com fidelidade o que de fato Jesus disse aos seus discípulos, qual a intenção do texto e por que ele queria dizer. Quando a gente faz isso, evidentemente, quando nós estamos falando para as pessoas no nosso próprio tempo, a gente tem algumas despreocupações, porque elas entenderão sobre o que nós estamos falando. Então, algumas das coisas que nós dizemos em linguagem hoje, né? Se nós as escrevêssemos, daqui a 30, 20, 100, 1000 anos, aquilo que nós não achamos necessário explicar, porque todos da nossa época entenderiam, daqui a 1000 anos as pessoas não entenderão se algumas coisas não forem explicadas. Então, quando nós pregamos expositivamente, a nossa primeira preocupação é trazer o contexto imediato, a mensagem real, a intenção da mensagem que fora dita, e essa é a primeira dificuldade. Essa dificuldade nós não encontramos com severidade nesse texto.
Mas uma segunda dificuldade que nós encontramos com textos assim é que, como eles tratam de particularidades, de momentos específicos, de registros que talvez muitos de nós não registrássemos, aí a gente tem a dificuldade talvez de uma aplicação mais frutífera. Por quê? Porque uma coisa é nós pregarmos sobre temas que sejam comuns a outros evangelistas e pregarmos num tema em que apenas Mateus decidiu registrar, por considerar, não sei, um tema que fosse muito particular a ele como cobrador de impostos. Então, a segunda dificuldade desse texto a gente acabou encontrando, mas aí nós decidimos, por amor aos irmãos, nos dedicar a esse texto, lermos mais comentários do que de costume, para que a gente pudesse, mesmo nesse pouco tempo, extrair algo que seja proveitoso para o aprendizado dos irmãos, proveitoso para o conhecimento de vocês, e ainda assim, nessa camada mais externa disso que aconteceu, algumas aplicações que nós podemos fazer, e numa camada mais interna, há sim diversas aplicações que nós podemos aprender da doutrina dos apóstolos. Então, essa introdução para mim ela é necessária para que os irmãos fiquem mais despreocupados, porque esse não é um texto, né, em que nós beberemos largamente de outras fontes, senão nela mesma. Então, esse não é um texto, não é um cesto cheio de frutos. É um cesto talvez com um ou dois frutos, mas que a gente pode digerir e sentir gosto e paladar. A primeira coisa que nós percebemos é que Jesus reinicia no versículo 22, os irmãos estão olhando aí, algo que ele havia dito no capítulo 16, versículo 21, e que levou aos discípulos a pensarem, embora não entendesse bem do que Jesus dizia, a pensarem sobre os eventos que estavam próximos a acontecer. Então aqui no versículo 22, nós temos em Mateus a segunda predição de Jesus sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte. Como nós falamos da primeira vez que nós pregamos no capítulo 16, essa vai aumentando a escala de intensidade desse relato de Jesus acerca desse momento. É como se houvesse nele, ele também é humano, mas também é divino, como se esse desconforto pela proximidade fizesse com que ele compartilhasse com seus discípulos, embora eles não entendessem de fato sobre o que ele estava falando, mas era como ele dividia a dor que estava no coração dele. É como nós às vezes enfrentarmos alguns problemas, alguns dilemas, e que nós os estamos enfrentando sozinhos. E a necessidade de colocar para fora, de ter uma válvula de escape, muitas vezes, mesmo sem detalharmos com as pessoas que estão do nosso lado, o amigo, a esposa, os filhos, mesmo que a gente não detalhe, mesmo que eles nem entendam de toda a dimensão do problema no qual nós estamos enfrentando, a gente acaba compartilhando com eles para tentar dividir um pouco do nosso sofrimento, um pouco da nossa dor. E é claro que nós não podemos perder essa leitura de Cristo, nós não podemos perder essa leitura do nosso Senhor. Não deve nos confundir a grandeza dos seus milagres, a sabedoria dos seus discursos com a humanidade de Cristo. E, de fato, o seu momento de sacrifício, de paixão, de sofrimento está se aproximando. E por isso, ele fala novamente acerca daquilo que haveria de acontecer. Na primeira vez, no capítulo 16, do versículo 21, ele fala que o Filho do Homem seria entregue na mão dos religiosos. Ele usa a expressão dos sacerdotes e dos escribas e fariseus. Aqui não. A expressão que ele usa é: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Essas duas palavras não aparecem por acaso. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão preferencialmente usada por Mateus para trazer a memória de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é o Messias. A expressão Filho do Homem é uma expressão messiânica que acontece no Antigo Testamento. As primeiras vezes que essa menção, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, aparece para Filho do Homem, não há uma distinção muito clara do que significasse Filho do Homem. A impressão de poder, é como às vezes a gente fala em jargão, olha, esse é o Filho do Homem, né? Não deve nos confundir. A ideia de Filho do Homem, para muitos, está relacionada a ser o filho especial, o filho de grandeza, o filho daquele que é divino. Alguns autores
tendem a sugerir uma outra interpretação que não seja filho do homem nessa dimensão de especialidade de Cristo, a pessoa de Deus ou o Messias, para dizer que ele era também humano. Eu não quero esvaziar completamente esse tipo de interpretação. Mas se nós quisermos aliar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, no Antigo Testamento, a expressão filho do homem, ela não dizia respeito à humanidade de Cristo. No Antigo Testamento, a expressão filho do homem dizia respeito ao seu messianismo, dizia respeito à sua proximidade com Deus o Pai, dizia respeito ao fato dele ser enviado. Então, muito provavelmente, Mateus começa a utilizar com mais intensidade a expressão filho do homem para apresentar Jesus como Messias, como filho de Deus esperado. Então, ele lembra, nas palavras do próprio Cristo, de que o Filho especial de Deus, o Filho do homem, não será entregue apenas na mão dos religiosos. Ele será entregue na mão da humanidade. Ele será entregue na mão dos homens. Os homens em seu estado de pecado, os homens em seu estado de perdição, os homens no seu estado de humanidade. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é: o Filho amado de Deus será entregue na mão da humanidade. Homens aqui têm esse sentido de que Deus é um ser divino, Cristo é o seu Filho enviado, e a humanidade pecadora iria arvorar-se diante dele e tomá-lo. A ideia, a expressão, ela pode ser trazida à imagem naqueles filmes assim meio surreais, onde feras acabam dominando homens. Normalmente aqueles filmes distópicos, isto é, fora da realidade, em que a sociedade foi deteriorada, foi tomada, e você não tem noção mais de ordem, tudo é caos. Não sei se vocês já se depararam com um filme nesse tipo, em que a humanidade foi destruída, em que a civilização foi destruída, e tudo fora dos abrigos de proteção é caos. Tudo fora dos abrigos de proteção é selvageria. A dinâmica da linguagem é essa. O Filho amado de Deus será entregue na mão dos selvagens, será entregue na mão dos homens. Versículo 23. E eles o matarão. Ele será entregue, ele será despojado. Deus o entregará não em mãos carinhosas, não em mãos afetuosas, não em mãos respeitosas. Ele não será entregue nas mãos de homens reverentes sob a obrigação de fazer o sacrifício. Esse não será um sacrifício pesado, não será um sacrifício feito com pena, não será um sacrifício feito com dor. Eles serão entregues na mão de homens pecaminosos, pecadores, ímpios, selvagens. Aqui, diferente do capítulo 16, versículo 21, não será entregue nas mãos de religiosos. Ele será entregue na mão desse caos que o pecado trouxe para o mundo. Ele será entregue para ser dilacerado, para ser devorado. E eles o matarão. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. Isto é, ao terceiro dia, aquele que foi entregue será retomado. Aquele que foi destruído será reconstruído. E ele fala isso. Porque eu destruirei o templo em 3 dias. Eu destruirei o templo. E em 3 dias eu reconstruirei. Esse templo do qual ele fala é ele próprio. Esse templo, o seu corpo, sem pecado, o seu corpo que não foi gerado em iniquidade, porque ele nasceu pela obra do Espírito Santo. Aquele que não pecou durante toda a sua vida. Esse corpo, esse templo espiritual, o verdadeiro templo do Espírito Santo sobre o qual desceu sobre ele. Este templo será destruído. Mas ele será reconstruído para que o nosso templo possa ser casa espiritual do Espírito Santo de Deus. Todas essas dimensões de leitura, embora elas não pareçam evidentes no discurso de Mateus, lembra do que eu falei? Me parece que a linguagem, para a gente, ela fica mais distante do tempo em que ela é dita, mas Mateus está incutindo em nós esse relato. E é por isso que os versículos subsequentes, eles não largam completamente as mãos, ficam tocando os dedos dessa passagem anterior para a passagem seguinte. Ainda no versículo 23. Então os discípulos
se entristeceram grandemente. E Mateus termina essa sessão, e esse texto do versículo 22 ao versículo 23 são textos repetidos quase que na íntegra pelos dois outros evangelistas, Marcos no capítulo 9, versículo 30, Lucas no capítulo 9, versículo 43, apenas um trecho pequeno de Lucas, apenas a parte B desse versículo 43, são mencionados, mas eles param por aí. Então, eles vêm na mesma sequência da transfiguração, na mesma sequência da expulsão do espírito imundo daquela criança. Eles citam a menção de Jesus sobre o seu sofrimento nas mãos dos homens. Todos os outros evangelistas interrompem o seu texto, mas Mateus prossegue. Versículo 24. Tendo eles chegados a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então vamos nos redirecionar. Jesus está fazendo uma viagem, e eu sei que faz algum tempo que nós pensamos sobre isso, mas Jesus está passando, ele está fazendo o contorno nas terras gentílicas. Toda aquela experiência que nós falamos de Tiro e Sidom, elas acabam acontecendo nesse percurso que Jesus está fazendo. E depois do que aconteceu no Monte da Transfiguração, Jesus começa a voltar para a Galileia, que é o centro inicial do seu ministério. Por isso a cidade de Cafarnaum irá aparecer. Porque a cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro, onde morava a sua sogra, onde morava a sua família, durante muito tempo foi o centro do ministério de Jesus. Na verdade, nós lembramos, aqueles que talvez não estivessem aqui, mas alguns de vocês, nós lembramos que boa parte dos registros de Mateus acerca da obra miraculosa e divina que Jesus realizou, ela se dá na cidade de Cafarnaum, ela se dá necessariamente na Galileia. Então, se a gente não perceber a dinâmica dessa viagem missionária de Jesus, possivelmente desse último retorno dele à Galileia, a gente vai se afastar da intenção de Mateus. Mateus está dizendo que, tendo Jesus sido confessado pelos discípulos, principalmente por Pedro, como sendo o Messias, tendo ele admitido que era o Messias para todos os discípulos, tendo começado a falar, a partir dessa confissão, daquilo que ele haveria de sofrer, 16, 21, tendo aparecido divinamente sob o testemunho de Mateus e Elias, tendo realizado um último milagre dessa sua experiência, ele começa a voltar novamente para a sua principal base missionária, porque a partir dessa base missionária, desse retorno, é que iniciará esse processo de sofrimento do qual ele está dizendo aqui. Versículo 24, alguns comentaristas acreditam, mas não há menção para isso, de que a menção de Mateus acerca do pagamento desse tributo tivesse a ver pelo fato dele ser cobrador de imposto. Eu discordo dessa percepção, porque Mateus não centraliza em nenhum momento os seus relatos, a sua pesquisa para escrever esse evangelho a partir do seu prisma antes de ser convertido. Mateus, me parece, ele se desapega completamente da necessidade de escolher temas que lhe sejam peculiares, que lhe sejam particulares. O que Mateus ele busca em todos os textos é demonstrar a messianidade de Cristo. Então, me afastando desses comentaristas que dizem que Mateus pode ter mencionado sozinho esse texto porque era cobrador de impostos e isso lhe era empático, eu prefiro acreditar que Mateus, mais uma vez, está sendo coerente com tudo que ele faz em todos os seus discursos e, mais uma vez, Mateus quer nos provar, por meio desse relato, aquilo que Jesus dissera acerca da sua morte, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, e de que como esse texto é mais uma demonstração de que Jesus Cristo é quem diz ser o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Versículo 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, Galileia, cidade de Pedro, base missionária de Jesus na Galileia. Pedro chegou, cidade dele, conhece todo mundo,
todo mundo conhece ele, está intimizado com as pessoas, e então ele foi procurado por aqueles que não procuraram Jesus. Porque Jesus era de Nazaré, suas relações eram com membros dos seus discípulos, Betsaida, principalmente Betsaida, de onde era André, Pedro, Bartolomeu, e Cafarnaum, a família de Pedro. Esse é o principal local de recrutamento dos discípulos de Jesus. Eles estão intimados mais com Pedro do que propriamente com Jesus, ou porque temiam perguntar ao Senhor, ao Mestre. Jesus havia realizado milagres demais em Cafarnaum, talvez. Cafarnaum, apesar da citação da incredulidade de Cafarnaum, pelo menos na perspectiva de Mateus, Cafarnaum foi a cidade mais privilegiada com os milagres que Jesus realizou. Mateus chega a mencionar que no único dia vieram todos da cidade com toda a sorte de enfermidades e Jesus curou a todos. Então eles perguntam para Pedro se Jesus não pagava o imposto das 2 dracmas. E Mateus diz a expressão, ele não paga o imposto das 2 dracmas? Ou o tributo das 2 dracmas? Isto é, para eles entendem do que é isso. Para a gente não. O que é esse tributo das 2 dracmas? Eles falam porque Pedro entende sobre o que eles estão perguntando e eles entendem sobre a resposta de Pedro, e nós não. Não podemos confundir esse chamado tributo ou imposto das 2 dracmas com aquela menção de Jesus no capítulo 20 acerca do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá, um texto que nós ainda estudaremos, em nenhum momento Jesus questiona que aquele não fosse um tributo que pudesse ser pago. Jesus, imediatamente ao ser questionado sobre o pagar imposto a Roma e a César, porque havia um grupo muito forte, chamado Zelotes, que se resignava, inclusive Jesus tinha um discípulo que era Zelote, Simão, que se resignava a pagar os impostos. E os fariseus veladamente os insuflavam a não pagarem. Por quê? Porque era dividido. As famílias que pagavam a César acabavam devendo o templo. E havia no templo diversas contribuições além das ofertas alçadas. Então, para os fariseus era interessante, mas para os romanos, nós estimulamos o povo a que pague os tributos. Mas para o povo, nós questionamos por que precisamos pagar tantos impostos a Roma. Mas aqui, irmãos, e a gente não vai prosseguir nesse raciocínio sobre o imposto pago a César, porque nós teremos oportunidade para isso, mas aqui não é um imposto a Roma. Esse chamado tributo das 2 dracmas, ou imposto das 2 dracmas, sequer um imposto, sequer um tributo. Essa referência, ela aparece como uma ordenança divina no Antigo Testamento. Que ordenança era essa? Esse chamado imposto das 2 dracmas, na verdade, não era imposto das 2 dracmas. Era o imposto do meio ciclo. Isto é, era um pagamento, era uma contribuição de meio ciclo que equivalia, um meio ciclo equivalia a 2 dias de ordenado ou de salário. Então, para os romanos, um dia equivaleria a um denário. A moeda dracma era uma moeda grega. Então, meio ciclo equivalia a 2 dracmas para os gregos e a 2 denários para os romanos. Pastor, como é que a gente faz essa questão monetária, fazer esse câmbio monetário? É bem simples, eu vou explicar para vocês. Na época do Antigo Testamento, uma das medidas de moeda que eram utilizadas era o siclo, que era de ouro, que tinha um determinado peso, havia também prata, e este valor que era estabelecido no Antigo Testamento era baseado nesse valor ciclo. Então, se você abrir Crônicas, se você abrir Êxodo, o valor a ser pago era em ciclo, certo? Que é uma moeda. Se você vai para a época de Jesus, as principais moedas que eram utilizadas eram o talento, era a dracma e era o denário, que eram moedas que circulavam ali no meio greco-romano. Gregos e romanos usavam moedas diferentes, tá bom?
Não preciso entender mais do que isso que eu acabei de falar. Esse imposto, ele foi algo que Deus interpôs, Êxodo capítulo 30, versículo 11, e tem todas as ordenanças acerca desse pagamento. E todas as famílias precisavam pagar esse imposto. Todo mundo precisava pagar isso ao templo. Esse pagamento, que era uma coisa ordenada por Deus, ele tinha a intenção da manutenção do templo. Além das ofertas alçadas, além dos dízimos, havia esse pagamento que todo mundo deveria fazer para que o templo fosse mantido. Compreenderam? Não apenas isso. O texto de Crônicas e o texto de Êxodo, ele diz que este pagamento tinha um nome. O nome desse pagamento era o resgate da sua alma. Isto é, sempre que o povo for contado, sempre que tiver o recenseamento, você pagará pelo resgate da sua alma meio ciclo. O que significa isso? Havia um entendimento na lei que o templo era responsável pelas ofertas, não só de perdão, mas ofertas alçadas, ofertas de louvor, ofertas cultuais. Então, se não houvesse templo, não tinha como você fazer o resgate da sua alma. Então, quando esse texto aparece no Antigo Testamento, tanto em Êxodo quanto em Crônicas, a expressão utilizada pelo texto, né, falado por Deus a Moisés e a Moisés ao povo, é de que todas as famílias, cada uma individualmente, pagaria ao templo, claro, ao templo na mão do sacerdote, pagaria um imposto que era garantia de que o templo teria manutenção, porque o templo era responsável pelo resgate da vida das pessoas, de cada uma delas. Ao longo do tempo, a tradição, ela foi criando normas para que esse pagamento pudesse acontecer. E, evidentemente, eles começaram a se favorecer. E uma das coisas que eles favoreceram é que eles aplicaram aquele texto de Levítico, capítulo 6, versículo 16, que era aplicado a Arão, de que nem Arão, nem os seus filhos poderiam pagar qualquer coisa, e era dele, e eles deveriam se beneficiar de tudo aquilo que estivesse no templo. Então eles interpretaram: se nós somos sacerdotes, se nós ministramos na casa de Deus, nós não pagaremos o imposto do meio ciclo, ou das 2 dracmas, ou dos 2 denários. Nós somos como eram Arão e os seus filhos. É nesse contexto todo que algumas coisas começam a aparecer para a gente a partir dessas informações que nós passamos para vocês. Versículo 24 ainda. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobraram imposto, isto é, tinha pessoas responsáveis de cobrar impostos pelo templo. Então, esse imposto, irmãos, não era para Roma. Esse imposto não era para Herodes. Esse imposto era para o templo. E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Não sabemos se Jesus havia pago, ou se não havia pago este ano, não tem como saber. O que nós sabemos no versículo 25 é que Pedro, sem falar com Jesus, respondeu por ele. Versículo 25. Sim, respondeu ele. Me parece que para Pedro seria algo, né, dele dizer: como é que eu não sei da vida do meu mestre? Eu prefiro não passar essa vergonha de dizer que eu não sei sobre isso. Algo mais. A obrigação era para todos. Então seria estranho dizer que Jesus não estava submetido àquilo, porque Pedro poderia ter dito: eu não sei, vou perguntar para ele. Na cabeça de Pedro, era preferível que ele não constrangesse o seu mestre. Então decidiu falar em nome dele. Isto é, muitas vezes, já que isso não está na aplicação, muitas vezes nós nos precipitamos em pensar pelas Escrituras sem conhecê-las devidamente. Quando às vezes somos perguntados como Deus agiria nessas circunstâncias, ao invés de nós dizermos: não sei, vou consultar as Escrituras,
nós acabamos dizendo, não, com certeza deve estar lá. Porque não é possível que isso aconteça. Não é possível que Deus faça isso. Não é possível que Cristo fizesse dessa forma. Pedro está fazendo isso. Ele está respondendo pelo seu mestre. Ainda no versículo 25. Ao entrar Pedro em casa, Jesus antecipou. Olha que texto interessante. Ao responder e ao dizer isso, que Jesus o antecipou, Mateus está dizendo que Pedro respondeu, mas ficou com a consciência pesada. Só que ele só economizou palavras. Claro que Mateus está dizendo que Pedro iria tocar no assunto. E a ausência dos outros evangelistas nos permitem ter apenas esse texto para concluir, mas apesar das poucas palavras, me parece que Mateus é suficiente em dizer que se Jesus antecipou o assunto, é claro que Pedro iria falar sobre esse assunto. É claro que a resposta de Pedro, para aliviar sua consciência, ele dizia, meu Deus, será que eu respondi errado? Será que eu falei demais? Será que eu não tenho autoridade para falar em nome dele? Será que eu posso falar em nome de Jesus? Será que eu posso dizer sobre isso? Então, Jesus antecipou antes que Pedro falasse. E é claro que o que é desfrutável dessas palavras econômicas que Mateus utiliza é que, apesar de economizar palavras, Mateus nos revela que Cristo é onisciente, que Cristo vê todas as coisas, que Cristo sabe de todas as coisas. Melhor, viu, irmãos, que Cristo ouve todas as coisas. E não nos confundamos com a ideia de que Cristo não é Deus e que não estava na condição de Deus e que não utilizou de nenhum dos seus atributos. Essa não é uma teologia que nós ensinamos aqui. Controvérsias à parte, Cristo não utilizou dos seus atributos para fazer a obra da redenção. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, mas inegavelmente, em diversos momentos, a divindade de Cristo é revelada, porque como nós saberemos que ele é Deus, se nos evangelhos que testemunham dele, ele em nenhum momento se revelasse como Deus. E mais do que isso, nós temos diversas passagens em que Cristo demonstra saber inclusive o que se passa no coração das pessoas. Ele fala para a mulher samaritana sobre os maridos que ela tinha. Ele fala para Natanael que o viu debaixo da árvore. A Bíblia diz que ele sabia o que se passava no coração dos homens, o que eles tinham nos seus intentos. Então, ouvir Jesus dizer para Pedro que ouviu a história que ele estava conversando, não deve nos espantar quanto à divindade de Cristo. Versículo 25 ainda. Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Jesus disse, ele mesmo respondeu, então foi uma pergunta retórica, né? Logo, Pedro disse, respondendo Pedro, dos estranhos. Logo, Jesus disse, estão isentos os filhos. E obviamente, nesse momento, menos preocupado em falar de empatias tributárias, Mateus está revelando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O imposto do templo isentava os sacerdotes não porque eles eram filhos do dono do templo, mas os isentavam porque eles se colocaram na posição arônica de Arão e seus filhos. Levítico 6, versículo 16, que não precisavam pagar impostos ao templo. Aqui ele está dizendo que ele é filho do dono do templo. Aqui ele está dizendo que ele é o filho do homem. Aqui ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, mais do que Mateus está nostálgico com a época que ele era cobrador de impostos, ele está tendo a oportunidade de falar que Jesus é o Filho do homem, de falar que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, isto é, eu sou filho de Deus. Os filhos do rei não pagam os impostos reais.
Quem pagam são os estranhos, são os forasteiros, são os que vêm de fora. Mas os filhos da corte não pagam imposto. Não parece justo, não me parece, que os filhos do rei, os filhos do dono, possam pagar impostos ao próprio dono. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do homem. Eu sou filho do dono do templo. Mas para que eles não se escandalizem, isto é, porque as pessoas não entendem isso, mas vocês precisam entender, para que eles não tropecem. Lembram da palavra escandalizo? A pedra de tropeço? Para que eles não tropecem, dizendo, mas será que ele não cumpre as leis? Lembram da música? Jesus é o Senhor das leis. Ele não precisa, ele está acima delas, mas ele cumpre todo o mandamento. Ele cumpre toda a escritura. Ele se submete a toda a lei. Muitas delas porque são leis morais. Outras porque ele sabe que foi ordenado por Deus fazê-las. Como ele disse para João Batista. João Batista, tu vens a mim para ser batizado, eu que preciso ser batizado por ti. Sim, eu sei disso, mas para que se cumpra toda a justiça, eu serei batizado. Jesus tem a noção, o princípio das coisas que precisam acontecer. E ele diz, então para que não se escandalizem, vai ao mar, aqui o mar é o lago de Genezaré, pega um anzol, isto é, não é uma pescaria de rede, possivelmente na parte rasa, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e ele terá as moedas na sua boca, e acharás um estáter. Um estáter equivalia a 4 dracmas, tá, gente? Então, se ele encontrou uma estáter romana, ele poderia pagar e eles trocarem. É como se tivesse pego uma cédula de R$200 que vale 4 de 50, tá? Para os irmãos entenderem, para não destoar dracma do estáter. Toma, entrega por mim e por ti. Para a gente finalizar o texto em si, para nós passarmos a aplicação, algumas coisas são interessantes. Primeiro, nós percebemos uma preocupação de Jesus com o escândalo. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos identificar com aquilo que é razoável. Quando não é razoável, Jesus expulsa os vendilhões da porta do templo. Mas aquilo para o qual não há necessidade de fazer alarde, diferente de muitos de nós que desafia os deuses, desafia as estruturas, desafia a religiosidade. Rapaz, se está errado, eu não vou fazer. Se está errado, eu não vou participar. Eu não vou participar disso. Eu não comungarei com o erro. Muitas vezes nós agimos de forma mais arrogante do que o Filho de Deus na terra agia com leis humanas, inclusive com leis religiosas injustas. É sobre isso a aplicação. E me parece claro também que Jesus demonstra uma onipotência. Essa onipotência ela é diferente daquele conceito de onipotência megalomaníaca, de um mar que se abre. Essa onipotência tem a ver com controle. A onipotência de Deus não é porque o sol para. A onipotência de Deus não é apenas quando os pães se multiplicam. A onipotência de Deus diz respeito a controles minúsculos, detalhistas sobre todas as coisas. Quando ele ordena a Pedro que pegue o anzol, que o primeiro peixe que for fisgado seja retirado, Mateus não está nutrindo o nosso coração e a nossa mente com todas as possibilidades de controle para que esse evento acontecesse. Pode ser que Deus controlou a história de alguém que perdeu essa moeda. Pode ter sido que Deus tenha controlado esse evento. Pode ter sido que Deus, assim como transformou água em vinho, possa ter transformado uma isca numa moeda. Possa ser que as infinitas possibilidades que não foram relatadas aqui, para que Cristo tivesse não só conhecimento do que as pessoas falavam, mas de conhecimento de que o primeiro peixe a ser fisgado teria uma moeda sobre a boca. Não é apenas a nostalgia de Mateus de falar sobre tributo, gente. É de fato demonstrar que Cristo não apenas é Deus, Ele não é apenas o Filho de Deus, Ele é Deus e Senhor onipotente, não apenas sobre grandes estruturas, mas sobre pequenos detalhes. E como não está na aplicação, eu quero lembrar a gente
Deus não se mostra Deus nas nossas vidas apenas quando grandes milagres acontecem. Nós precisamos reconhecer com que controle Deus realiza coisas tão pequenas, mas que vão reverberar, que vão desdobrar naquilo que será para a nossa ajuda e para o nosso amor. Nós poderíamos perceber que, como não está na aplicação, nós poderíamos ser gratos e observar pelas inúmeras moedas, e eu falo em sentido figurado, que apareceram no lugar certo e na hora certa nas nossas vidas. Na pessoa, no evento, na hora, no veículo, em todas as coisas que na hora certa, pela mão do Senhor, pelo controle perfeito de Deus, apareceram como uma moeda milagrosa na boca de um peixe. E nada do que foi escrito apenas para extravagar. Foi escrito porque, de fato, há sempre algo a aplicar para as nossas vidas. E o pagamento de um imposto, de uma moeda encontrada, certamente deve nos confortar por aquele que controla todas as coisas. Aquele que tem domínio sobre toda a natureza, certamente não cuidará também das coisas pequenas das nossas vidas? Aquele que bota a comida na boca dos passarinhos e que cuida dos lírios dos campos e que coloca a moeda na boca de um peixe, certamente não está olhando apenas as grandes coisas do mundo. Ele não está olhando a posse do presidente americano, ele está olhando também as nossas menores debilidades, as nossas necessidades, as nossas preocupações e os seus milagres, ainda que não aparentes, ainda que não virem motivos de testemunho, ainda que não nos motivem a testemunhar, não desmerecem o poder e o controle do milagre do Senhor. E há algumas coisas também que nós podemos aprender sobre isso. Cristo nos deu o exemplo, porque ele pagou aquilo que não precisava. E eu não estou falando do imposto. Eu estou falando dos versículos anteriores. Eu estou falando do Filho do Homem sendo entregue na mão dos pecadores. Mais importante do que pagar um imposto por um preço que ele não precisava, é pagar o preço de sangue que ele não precisava. Segundo, os apóstolos nos demonstram que segue o exemplo de Jesus. Não só na sua vida pessoal, mas naquilo que eles ensinam. O apóstolo Paulo chega a dizer que muitas vezes nós precisamos abrir mão de direitos que nós achamos que temos. Se teu irmão se escandaliza porque come carne, não coma carne. Se um faz diferença entre dias e dias, outro considera igual todos os dias, quem és tu que faz o servo alheio tropeçar? Essa doutrina de Cristo, de se preocupar em fazer, há uma expressão para isso que os gregos chamam de diáfora, é um discurso diáforo, isto é, as coisas que não são importantes para algumas pessoas, mas que eu estou disposto a fazer pela paz de espírito de algumas pessoas. O Evangelho nos chama a fazer isso diversas vezes. Jesus faz aqui. A doutrina dos apóstolos nos ensina a abrir mão de coisas que podem não parecer importantes. Então você é chamado não apenas para se comprometer, isso está na aplicação, para se comprometer em fazer e cumprir o dever com coisas que você considera importantíssimas, mas nós somos chamados também para fazer coisas que para a gente parece tão sem importância, mas que pode escandalizar o nosso irmão ou pode fazer um dos nossos irmãos tropeçarem. As demais aplicações estão no semanário, eu quero apenas ler algumas. Se der certo, Helena. Vamos voltar para... Devagarinho, tá, Helena? Obrigado. O título desse sermão é: Acaso pagarás o que não deves? Alguém aqui se sente à vontade para pagar o que não deve? Não, né? Nosso Senhor nos deu o exemplo, não apenas de pagar o que não precisava, não apenas de pagar o imposto para o templo, sendo o Senhor do templo, mas de fazer si mesmo
de pagar o preço que ele não devia. Pode passar para a gente a primeira aplicação. Calma, Helena. Primeira aplicação. Primeiro nós devemos pagar o que devemos. Não adianta você dizer, não, eu estou disposto a pagar o que eu não devo. Se primeiro você não estiver disposto a pagar o que deve. Então a primeira aplicação diz respeito a isso. Primeiro, nós devemos honrar o que devemos. E a Bíblia nos diz uma coisa especial sobre isso. Agora sim, Helena. Não seria razoável considerar que há um custo nesta vida por seguirmos a Cristo e desconsiderar que temos obrigações éticas para com Deus e como testemunho dele diante do mundo. Por isso nós devemos primeiro pagar o que devemos. Pode passar. Honrar as nossas dívidas. E aí alguém está pensando, poxa vida, mas eu quero honrar aquilo que eu não devo. Primeiro, honre o que você deve, meu irmão. Crente, não dá mau testemunho para o Evangelho. Não faça dívidas que você não possa pagar. Viva-se de acordo com as suas posses. Tenha aquilo que é possível ter. Honre as suas dívidas. Segundo, honre os seus compromissos e as suas promessas. A palavra do cristão é sim ou não. Então não adianta você querer pagar o que não deve se você primeiro não paga a sua palavra. Falou, tem que cumprir. Homens precisam ser honrados nos seus negócios, mesmo com prejuízo. Mulheres precisam ser honradas na sua palavra. Se você disse que vem, venha. Se você disse que vai, vá. Se você se compromete com a igreja, com o evangelho, com as contribuições, com o ministério, se você deu a sua palavra, se você se comprometeu, você está em dívida com aquilo que você comprometeu. Se você é um cristão genuíno, isso não pode ser passar despercebido, isso não é brincadeira. Terceiro, honre aqueles que devem ser honrados. Não adianta você querer fazer aquilo que não precisa fazer e deixar de fazer o que precisa. Honre os seus pais. Honre as autoridades constituídas por Deus e honre as pessoas que Deus coloca na sua vida como recursos. Então não adianta louvar, cantar, falar tantas coisas se você não percebe as coisas, as pessoas que precisam ser honradas. Segunda aplicação, Helena. Tributar como para Deus, mesmo o que não devemos. A diáfora. Todas as coisas que os apóstolos ensinam sobre isso é que nós fazemos como se fosse para Deus. A mulher que é submissa, ela é submissa como a Deus. Os empregados são submissos como ao Senhor. A relação que nós temos de honrar é como ao Senhor. Então, se nós vamos pagar alguma coisa que nós não devemos, vamos pagar como ao Senhor. E isso nós temos algumas aplicações. Primeira, assim como nosso Senhor, somos chamados ao sacrifício de nos esvaziarmos de nós mesmos, ao ponto de pagar tributo para a vida e para as pessoas, mesmo quando não tivermos nada a dever. Somos, na vida cristã, chamados para, mesmo que a gente não tenha nada a dever, nós somos chamados para pagar o que não devemos. Primeiro, perdoar aqueles que nos ofendem, mesmo que você não tenha ofendido. Orar pelos que nos perseguem, mesmo que você ainda esteja sendo perseguido. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam, mesmo que isso nos custe muito. Amar e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Há muito tributo a pagar a coisas que não devemos e devemos continuar pagando. Eu quero terminar com a última aplicação. Assim como Cristo, nós pagamos voluntariamente. Não adianta você pagar zangado. Tem que perdoar, tá bom, vou perdoar. Eu tenho que orar, vou orar. Nós precisamos pagar voluntariamente. Eu vou ler a aplicação e nós vamos concluir. Muitos baterão a nossa porta e voluntariamente pagaremos por amor de Cristo os que cobrarem. Os mesmos que miseravelmente nunca terão o preço de seus pecados pagos por Cristo, exigirão que paguemos até mesmo pelo que já foi pago, antes de passar. Muitas dessas pessoas que são os nossos cobradores, eles não terão seu preço pago da cruz.
mas eles são agentes de Deus, na soberana vontade de Deus, para cobrarem da gente aquilo que nós não devemos mais, que já foi pago por Cristo. E eu não quero confundi-los. O preço da salvação foi pago, mas Cristo era o Filho de Deus, e mesmo como o Filho de Deus morreu. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, mesmo já tendo sido pago, nós pagaremos alguns tributos. Eu vou dizer alguns. Pode passar, Helena. Os religiosos, os perseguidores, os homens carnais, mesmo a dor e o sofrimento e a tribulação permanecerão vorazmente enfileirados para nos cobrar até o dia de Cristo, cobrando tributos para nos lembrarem de quem éramos, para confirmarem quem somos e para anelarmos pelo que seremos plenamente. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome de Cristo. Acabei passando do tempo.